Eu vou ler dois textos seguidos. O primeiro texto de Mateus, capítulo 6, versículo 27. E logo em seguida eu vou ler Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 8. São dois textos, um é Jesus Cristo falando, outro é o apóstolo Paulo falando. Jesus está doutrinando os seus discípulos, Jesus está ensinando o povo e a nós também hoje, através da sua palavra, e o apóstolo Paulo, da parte de Deus, está ensinando e doutrinando os cristãos da igreja de Filipos e a nós hoje também aqui. Leia comigo, acompanhando essa leitura. Jesus dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, você pode ler comigo? Tudo o que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ansiedade. Ansiedade é um assunto tão importante, amados, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre ele. E é sobre ansiedade que Jesus está falando nesse texto de Mateus, ou registrado por Mateus. Está falando sobre ansiedade. Ansiedade é um desejo veemente e impaciente que gera grande mal-estar físico e psíquico. Aflição, agonia, são produtos da ansiedade. A ansiedade é uma preocupação, é uma pré-ocupação que angustia a alma e leva aquele que diz crer em Deus ofendê-lo, chamando-o de incompetente ou de mentiroso. Incompetente porque não confiamos verdadeiramente que Ele seja todo-poderoso. Mentiroso, porque Ele não é fiel para cumprir o que prometeu. É isto que a ansiedade na vida daquele que diz crer em Deus, amar a Deus, servir a Deus, faz. Há muitas pessoas que estão sendo tratadas com medicamentos para conter a ansiedade, e isso não é ruim. O problema é que os medicamentos são apenas uma parte no processo de cura. Porque esse mal, ele desequilibra o sistema nervoso, levando a pessoa à necessidade de reajustá-lo. E eu faço um parênteses aqui, para chamar a sua atenção para algo muito importante. Tem gente tratando de ansiedade com ginecologista. Tem gente tratando a ansiedade com um clínico geral. Tem gente tratando a ansiedade com outros médicos que não o psiquiatra. Amados, a psiquiatria é a especialidade para tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos os transtornos de ansiedade. São necessários a intervenção de um profissional de saúde chamado psiquiatra. Psiquiatra não é médico para malucos. Houve um tempo em que pessoas que tinham problema de transtornos psíquicos, fosse uma ansiedade ou uma loucura, eram levados para um lugar chamado manicômio. Quem se lembra de manicômio? Já não se chama mais manicômio.
Não se fala mais manicômio. Ah, fulano foi para o manicômio. Não tem mais manicômio. Porque essa palavra ficou associada a um pejorativo. Se fulano foi para o manicômio é porque ele é maluco. Ele ficou tantã, biruta. Né? E não é isso. A ideia que se tinha é que manicômio, a pessoa foi para o manicômio, lá vai tomar choque, porque ficou. E psiquiatra é o médico de manicômio, então ficou esse pejo sobre a psiquiatria. E o psiquiatra não é médico para malucos. Psiquiatra é psiquiatria é a especialidade que vai tratar as consequências desses transtornos no seu cérebro, ajudando você a reposicionar o seu sistema nervoso central, a reposicionar as funções do teu cérebro enquanto fisiologia, físico. Por isso, aqueles que estejam vivendo por um problema, ou vivendo um problema de transtornos, de ansiedade, seja ele qual for, procure um psiquiatra. Uma vez conversando com um casal, que eu estava dando assistência, conversando eu descobri que o marido acompanhou a esposa na ginecologista. E chegando lá, conversa vai, conversa vem, ginecologista já era uma médica de tratamento daquela senhora, e ela fez um comentário, porque meu marido está andado muito ansioso, já não está dormindo direito. É? Não, pera aí, então vamos, você fala, mas o que você vai? Então pera, receitou medicação para o marido, uma ginecologista. Alguém poderia dizer, mas não é médico? É médico. Com que especialidade? Para tratar do quê? Então, meu irmão, minha irmã, aqui vai uma orientação para você. Se você está com um problema no fígado, você tem um médico para especialidade para cuidar do teu fígado. Se você está com um problema no pulmão, você tem um ramo da medicina específico para cuidar do seu pulmão. Você está com um problema de osso, você tem um ramo da medicina específico para cuidar do teu osso. Você está com problema de ansiedade, você tem um médico da medicina com especialidade para cuidar de ansiedade. Então toma cuidado. Nós vivemos numa realidade do país em que todo mundo é um pouco de médico, como é um pouco de técnico, como é um pouco de tudo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que estão até mesmo se automedicando, porque ouviu fulano falar que está tomando um remédio para ansiedade, e ele está se sentindo melhor, e aí já descobriu, porque infelizmente há farmácias que você vai lá e você compra remédio de tarja preta sem receita. Infelizmente. E não seja você conivente com uma coisa errada que vai agredir a você e te fazer mal. A palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E que nós devemos ser fiéis mordomos do Senhor. Se é do Senhor o meu corpo, eu devo tratá-lo da melhor forma possível e com coerência. Então receba essa orientação que eu estou dando a você. Não cuide de problemas de ansiedade com outro especialista na medicina que não seja o psiquiatra. Mas eu fui no neurologista que ele é muito bom. A especialidade é a psiquiatria. Amém, irmãos? Então o problema a respeito da ansiedade é que ela precisa de medicamentos dependendo do nível de exposição que a pessoa tenha estado a esse mal. E o remédio muitas vezes é necessário, não é ruim. Mas o problema é que os medicamentos não são, ou melhor, são apenas uma parte no processo de cura desse mal. Porque esse mal desequilibra o sistema nervoso, levando a pessoa à necessidade de reajustá-lo.
É como um carro que está com um problema no arranque, você vira, aí você ouve lá, e não pega. E não pega. E o problema é no arranque. E você precisa sair daquele lugar com o carro. E aí o que você faz? Você chama algumas pessoas para empurrarem o carro para ele pegar no tranco. Porque o que o arranque faz é um sistema elétrico que provoca o giro do motor e ele faz a combustão. Depois que ele faz a combustão, ele vai sozinho. Se você não tem um recurso elétrico ou eletrônico ali para fazer o motor girar e pegar, a pessoa empurra, isso vai fazer o motor girar e ele pega. Mas isso resolveu o problema? Não. Não resolveu o problema. Por quê? Porque quando você estacionar, parar e desligar o carro, quando você for ligar de novo, ele não pega, vai ter que empurrar outra vez. Então não basta somente a medicação. O problema somente será resolvido quando a causa do problema for tratada. E o que causa os malefícios produzidos pela ansiedade, amados, é ficar pensando naquilo que não se tem o controle. E como nós gostamos de ter o controle. Se nós nos sentimos sem o controle, a gente fica com um problema. E esse problema se chama ansiedade. Pense comigo. Eu e alguns aqui somos do tempo que você, para trocar de canal numa televisão, você tinha que se levantar do sofá, da cadeira, onde você estivesse, ir na televisão e mudar um seletor de canal. Quem lembra disso? Aí veio o controle. Aí vieram as teclas. Deixou de você precisar virar aquele sintonizador e bastava você apertar as teclas. Os canais já vinham pré-determinados em cada tecla. E você ainda tinha o seletor, porque vai que entra um novo canal ali, você ainda poderia usar o seletor. Depois o recurso veio outro. Aí tem gente olhando para mim e fazendo assim, pastor, você é desse tempo? Sou. Eu vi muita música em fita cassete. E aí veio o controle remoto. E com o controle remoto, a gente passou a não precisar mais nem sair da cadeira, nem sair mais do sofá. E amados, esta cultura do controle remoto entrou na nossa vida de forma extraordinária, extrema e até absurda. Por quê? Porque nós temos algo dentro de nós, no nosso cérebro, chamado sistema de recompensa. É uma área do nosso cérebro que trabalha da seguinte forma: quando ela recebe uma informação que gera prazer, ela grava aquela informação e aí ela começa a dizer assim: agora eu quero desse jeito, agora eu quero assim. Ela induz o nosso cérebro como um todo a buscar aquilo. Por que é que pessoas se tornam viciadas? Porque em algum momento ela resolveu experimentar aquilo que o outro disse que é bom, que é legal, vai te dar um barato e você vai ficar bem, e essa coisa aí vai te ajudar a passar por essa coisa. Ela toma o primeiro gole, ela dá a primeira tragada, ela experimenta a sensação de prazer que aquilo proporciona. Isso fica registrado no cérebro dela. Quando ela tem um outro momento que aquilo vai passar, quando ela tem um outro momento, o que o cérebro dela faz? Diz para ela: mais um. Mais um. E isto é extremamente perigoso. E nós temos essa influência em nós, que está na cultura e que está no nosso inconsciente, e que nos leva a buscar a gratificação, a recompensa, o prazer nas coisas. E aí está um sério perigo.
Porque a gente precisa ter o controle da coisa. Quem está, e eu estou falando, e pessoas estão me assistindo agora, que provavelmente estão envolvidas com algum tipo de vício. Seja do álcool, do tabagismo, ou quem sabe até da pornografia. Porque naquele momento do uso, a ansiedade parece ter sido desaparecido. Aquela angústia, aquela amargura, aquela expectativa, aquela aflição, aquela agonia, parece ter passado. Mas quando acaba o efeito, lá está de novo o seu cérebro dizendo: eu quero de novo. Isso não resolve o problema, isso piora, porque muitas pessoas que estão se utilizando desse recurso acabam descendo cada vez mais fundo no poço da ansiedade. E isto é extremamente perigoso. O que causa os malefícios produzidos pela ansiedade, amados, é o ficar pensando naquilo que não se tem. Olha para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa: quem está no controle? Você está tendo controle? Às vezes a gente até pensa que está no controle, mas será que está mesmo? Temos o desejo de ter o controle das coisas, mas Jesus diz, Mateus 6:27, que lemos, vamos ler juntos mais uma vez? Mateus 6:27, vamos juntos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras palavras, qual é o controle que você tem? Que controle você tem? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, o que devemos fazer para resolver esse problema de ansiedade? Porque falar do problema não é o problema, ou não é a solução. Ele é apenas parte da questão. Sabemos o problema, mas qual é a solução? Como é que esse problema pode ser resolvido? O apóstolo Paulo, então, instruído pelo Espírito Santo, ele nos ensina. Vamos ler mais uma vez o que diz o texto de Filipenses 4:6-8. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa é uma parte. Essa é uma parte. A primeira parte que devemos fazer é apresentar a natureza, a razão, o problema, a questão que está nos gerando ansiedade, apresentar a Deus, crendo nele e já rendendo graças a Ele, confiando na sua providência. Ele diz: em tudo apresente ao Senhor, não ande ansioso, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Primeira parte da solução do problema. Aí ele diz, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ao fazerem isto sinceramente, honestamente. Por que honestamente? Porque muitas vezes a gente faz com a intenção e esperando que aquilo aconteça, mas fé a gente não está tendo. Então você até hoje não tinha ouvido essa mensagem. A ansiedade já se estabeleceu, você já está tomando remédio, já está tomando medicação, você já está sendo tratado por um bom psiquiatra. E agora você está recebendo essa palavra de Deus, e você então está entendendo que você deve colocar aos pés do Senhor, você deve consagrar ao Senhor, você deve entregar ao Senhor em súplica e oração, e já expressando gratidão a Deus pela providência que Ele dará. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém. Mas ainda não terminou. Essa ainda é a primeira parte da questão, da solução do problema. Aí vem a segunda parte. Por quê? Porque isso é um processo.
Muitas vezes a gente vai no médico, o médico pega e diz assim: você agora vai na farmácia, você vai chegar lá, vai pedir o farmacêutico, ele vai te dar uma injeção e acabou, você não precisa mais voltar aqui, você está curado. É assim? Não. Quase sempre você tem que comprar uma caixa de medicamento. Terá que tomar durante alguns dias, em horas específicas, dentro daquele intervalo de tempo, fazendo com que o processo seja obedecido por você, e é a obediência em seguir esse processo que restabelecerá a nossa saúde. É assim, não é? Paulo dá a primeira parte da solução é: coloca diante do Senhor, mostra para Ele, fala para Ele. Irmãos, a palavra de Deus, eu estava dizendo sobre isso ontem na jornada de oração. A palavra do Senhor diz, e nós cremos, que Deus é onisciente. Amém, irmãos? Se Ele é onisciente, Ele pode saber tudo antes mesmo que eu fale. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à minha boca, passou pela minha mente, Deus já sabe o que está acontecendo, já sabe o que eu vou falar. Amém? Então, para que a palavra de Deus também diz que eu devo falar com Ele? Porque quando eu falo, irmãos, há 3 pessoas a quem eu comunico o que eu estou falando. A primeira pessoa que eu comunico é a mim mesmo. Se aquilo que eu estou falando é a expressão da fé, eu estou falando para Deus: Senhor, eu quero te agradecer porque eu creio que o Senhor é o Todo-Poderoso, agindo o Senhor nada nem ninguém impedirá, e a promessa do Senhor é que se eu crer, eu verei a manifestação da tua glória. A primeira pessoa que está me ouvindo falar sou eu mesmo. Eu estou falando, eu estou ouvindo. E quando eu estou falando e ouvindo aquilo que eu estou proferindo como uma palavra positiva, eu estou automaticamente programando a minha mente em função daquilo que eu estou falando de positivo ou de negativo. Se o que eu estou falando é negativo, isto está gerando uma programação ou está alimentando uma programação que já existe na minha mente. Se eu estou com uma expectativa negativa e eu estou proferindo palavras negativas, eu estou reafirmando uma programação negativa que existe dentro de mim. Isso não vai me fazer bem, isso vai me fazer mal. Mas se eu estou apresentando diante do Senhor as minhas petições, se eu estou falando com Deus a respeito das minhas angústias, das minhas tristezas, da minha necessidade, do problema que eu estou enfrentando, a primeira pessoa que está sendo tocada por aquilo sou eu mesmo. A segunda pessoa é Deus, com quem eu estou falando. E quando eu estou falando com Deus, o Senhor está ouvindo e Ele já sabia, amém, irmãos? Mas tem uma terceira pessoa que está também ouvindo a minha oração. Se eu estou orando em voz, essa terceira pessoa é o diabo. E aí está a razão pela qual eu devo orar e orar falando com Deus. Porque a palavra do Senhor diz: aos que me honram, honrarei. E não há como honrar a Deus, senão tornando público, conhecido por outros, aquilo que eu penso a respeito de Deus. Se eu estou só eu e o Flávio, e eu elogio o Flávio: Flávio, mas você toca muito bem, Flávio. Você, cara, você foi muito aplicado, estudioso, você é um cara joião. Eu estou elogiando o Flávio. Mas se o Flávio está aqui, eu digo: irmãos, olha, o Flávio é exímio tocador, é saxofone, né? Parece uma clarineta, para ver como é que eu sou entendedor da coisa. Exímio tocador de saxofone, estudioso. E aí eu começo a elogiar o Flávio diante de vocês. Eu estou fazendo o quê? Eu estou elogiando o Flávio? Não, eu estou expressando honra a ele. Eu estou reconhecendo-o publicamente. A palavra de Deus diz: aos que me honram, honrarei. Então, quando eu estou orando e apresentando ao Senhor as minhas súplicas, apresentando ao Senhor a minha necessidade, apresentando ao Senhor o meu clamor, e com ação de graças, eu reprogramo o meu cérebro, eu estou
falando com o Pai, expressando submissão, expressando fé, e eu estou honrando ao Senhor, porque eu estou fazendo isso aos ouvidos do mundo espiritual. E quem sabe natural, o que faria de mim ainda alguém que está dando testemunho da sua fé, que pode impactar a vida de outros. Então, amados, o que nós devemos fazer, a primeira parte do que Paulo ensina é: apresenta ao Senhor, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça aos seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí ele vem com a segunda parte do processo. Vamos juntos bem forte, por favor, vocês estão aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas eu te pergunto, dá para ficar sentado, vem aquele pensamento ruim, eu vou procurar um pensamento bom para encher minha mente. Eu vou ficar numa guerra ali, e via de regra, quem vai ganhar é o pensamento ruim. Quem aqui pode dizer que isso é mentira? Perdão, mentira não, mas quem aqui pode dizer que eu estou exagerando ou equivocado? Eu, pelo menos, sei que não é fácil vencer isso não. Porque eu estou ali, e aí eu não fico, primeiro porque eu não fico só pensando, eu respiro, eu olho a coisas que chamam a minha atenção, que me distraem, e se a informação última que ficou foi de um pensamento negativo, ele vai ficar martelando na minha cabeça muito mais tempo do que o pensamento positivo. Sim ou não? E isto vai só retroalimentando a ansiedade, aquela coisa que está fazendo mal dentro de mim. O apóstolo Paulo, ao dizer, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está dizendo, tomem uma atitude positiva. Resumindo, o que ele falou é: troque a ansiedade por um propósito positivo. Você pode repetir depois de mim? Troque a ansiedade por um propósito positivo. Você pode falar isso para 2 pessoas, para você gravar isso? É para você gravar, por isso que eu estou pedindo para você repetir. Quando você encontrar alguém que disser que está ansioso, está passando por... diga para essa pessoa, você precisa trocar essa ansiedade por um propósito positivo. Ter um propósito leva-nos a mudar o foco da nossa atenção. Ter um propósito vai fazer você tirar o foco do problema, daquilo que está gerando ansiedade. Vai fazer você pensar naquilo que é bom, naquilo que é positivo, que é amável, que é de boa fama, que é excelente, que é digno de louvor, que você está fazendo agora, ou que você vai fazer. Então, o que você pode fazer? Tenha como propósito se envolver no ministério da igreja. Tem muita gente que é crente, está vivendo ansiedade e não está envolvido em nada no ministério da igreja. Vai lá, se envolva no ministério da igreja. Vai se envolver com café com Cristo. Sair, levantar de manhã cedo, ir para a igreja, se reunir com os irmãos, preparar o pão com margarina ali, com café, com leite, os folhetos foi por você, e vai lá distribuir nas filas das pessoas que passam a noite esperando ter um atendimento no dia seguinte, numa repartição pública. Vá
se envolver com o departamento ou o Ministério de Ação Social, com a beneficência, vá lá ajudar a separar os ingredientes que vão compor as cestas básicas, vá ajudar a montar as cestas básicas, vá ajudar no processo de entrega das cestas básicas, vá ajudar a lavar as roupas, limpar os calçados, aquelas coisas que são doadas para serem entregues às pessoas necessitadas. Vá se envolver aí nisto, que é algo bom, positivo, tem pureza, tem bênção. Vá se envolver no projeto de telefonema de esperança, vai investir seu tempo ocioso, que em vez de você ficar pensando em coisas ruins, gerando ainda mais ansiedade, retroalimentando, você vai pegar o telefone e você vai ligar para algumas pessoas intencionalmente para falar para elas, diz para mas pastor, se eu estou vivendo esse momento de ansiedade, não vai ser hipocrisia da minha parte. Não, você estará sendo um guerreiro, você estará sendo uma guerreira, você estará lutando contra aquilo que está querendo persistir em você de mal. E a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como é que ele faz isso? Bombardeando a nossa mente com coisas ruins. E se? E se não? E como vai ser? Mas está demorando. Não, você não vai ser hipócrita. A menos que você não acredite que a palavra que você vai transmitir, ela seja verdade e ela seja vida. Aí você será hipócrita. Fora isso, não. Ou os irmãos pensam que sempre que eu subi o púlpito para pregar, eu estava 100% na minha capacidade de equilíbrio emocional. Nem sempre. Houve momentos que eu, antes de subir aqui, eu tive que me preparar muito, abrindo a minha boca e falando para os ouvidos de Satanás. Eu sei que o meu Senhor está no controle. Eu estou ferido, está doendo, eu não sei como é que a coisa vai se resolver, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai fazer o melhor. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. E a palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Imagina um soldado que está na guerra, ele está no campo de batalha, ele está atirando, ele tomou um tiro, mas acertou o braço. Ele tem duas coisas para fazer. Ele não faz mais nada, fica esperando o inimigo vir acabar. Né? Como é que é dar o... o golpe final, enfim, né? O confere, tiro de misericórdia, sei lá, matar. Ou eu vou continuar guerreando. Porque até que venha um médico, outros para me levarem, o tiro está no meu braço, não está nem na minha perna. E se tiver na minha perna, eu tenho duas coisas para fazer. Eu fico ali, está doendo. Ou eu pego essa, arrasto a outra, e nem que seja para eu voltar. Mas se eu ficar ali, eu vou morrer. Mas eu ainda tenho a arma na mão para atirar. Eu vou fazer o quê? Vou ficar só chorando ou vou tentar defender a minha vida? Então, amados, a palavra do Senhor diz: resista, e Ele vai fazer o quê? Eu tenho duas coisas para fazer: eu me entrego à ansiedade, ou eu faço parte do processo de libertação da minha própria vida. A primeira parte do processo é apresentar a Deus em súplica e ação de graças, para que receba a paz que vem dEle. E essa paz que vem dEle se manifestará na medida em que eu ocupar a minha mente, trocando o foco da ansiedade para um propósito positivo que me ajude nesse processo, para que eu não dê lugar a Satanás para fomentar na minha alma a ansiedade. Você pode ter
um outro propósito. Você pode se envolver no ministério, mas você também pode voltar a estudar. Você pode fazer alguma coisa que seja positiva, como por exemplo voltar a estudar. Ah, mas eu já fiz a faculdade. Mas está com tempo? Pode. Então mude o foco da ansiedade para uma coisa, o quê? Positiva. Um propósito positivo. Volte a estudar. Conhece aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Ocupe a sua mente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ocupe-se de algo que seja positivo, um propósito positivo. Troque a ansiedade por um propósito e você verá como tudo começará a caminhar bem. Uma mente sã produz um corpo são. E a palavra de Deus, para encerrar, em Provérbios capítulo 15, versículo 13. Essa eu te peguei. Provérbios 15, 13. Vamos ler juntos? A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Amém, irmãos? Como é que a gente pode trabalhar e se libertar da ansiedade? Troque a ansiedade por um propósito. 4 palavrinhas. Troque a ansiedade por um propósito. Você encontrar uma pessoa que diz que está passando por ansiedade, o que você vai dizer para ela? Positivo. São 5. Troque a ansiedade por um propósito. Troque a ansiedade por um propósito positivo. 6. Pronto. Pronto. Nem eu, nem você. 6. Tá certo? Troque a ansiedade por um propósito positivo. Amém, irmãos? Pensa um pouquinho sobre isso. Porque talvez esteja falando para pessoas que estão agora aqui, e você que está aí, está passando por essa situação. Troque a ansiedade por um propósito positivo. Você é parte integrante e fundamental no processo que vai te levar a se tornar livre desse mal. Jesus ama você e Deus te ama tanto que Ele fez ser registrado nas páginas sagradas da Bíblia a respeito de tudo que está relacionado à sua vida e à minha. E nas páginas da Bíblia Sagrada nós encontramos a resposta de Deus para tudo, absolutamente tudo que envolve a nossa existência. E veja que importância o Senhor Jesus deu a essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade impede que Ele nos abençoe. Não impede a Ele, impede a nós de sermos abençoados por Ele. Porque é como uma prateleira, né? Uma despensa que está lá, bênção. Mas para nós a recebermos, temos que ir até ela, temos que abrir a porta, temos que pegá-la e temos que colocá-la em nossa vida. Você faz isso quando você troca a ansiedade, tirando o foco da ansiedade, tirando o foco daquilo que gera ansiedade, em um outro propósito, um propósito positivo que vai abençoar você. Você vai ocupar a sua mente, você vai encher a tua mente de coisas positivas. Lembre-se, quando você ora e você fala, há 3 que são impactados pelo que você fala. A primeira pessoa é você mesmo. Se aquilo que você fala é negativo, é mal, é pejorativo, é degradante, denota insegurança, você está programando ou reforçando uma programação que já existe na tua mente. Se você está falando algo que é bom, que é positivo, que expressa fé, você está programando ou reforçando uma programação positiva que existe na sua mente. Por isso,
o apóstolo Paulo nos ensina: fala com Deus. Porque quando você faz isso, você está provocando um bem a si mesmo. Você está denotando, você está demonstrando a Deus a sua fé e a sua submissão, a tua obediência a Ele. E o terceiro a quem você está comunicando é o diabo. Porque ele está vendo que você está honrando ao Senhor, na medida em que você ora falando, fazendo com que o mundo espiritual saiba que você está expressando fé, reconhecendo Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que é competente para te dar a vitória. E na medida em que você vai ocupar a sua mente, trocando o foco do problema para um propósito positivo, você vai autoajudar-se, obedecendo a Deus. E aquele medicamento que você está tomando, que o psiquiatra está passando para você, vai fazer um efeito muito mais rápido. Por quê? Porque o medicamento está tratando consequências. E você, com essa atitude, está tratando a causa. E logo, logo, você não só estará livre desse mal, mas você estará testemunhando e abençoando muitas vidas. E quando você encontrar alguém angustiado, aflito, ansioso, alguém fazendo uso de medicação, você vai dizer para essa pessoa: muito bom, você está fazendo um tratamento psiquiátrico, é isso aí, mas você pode fazer parte, você deve fazer parte desse processo de cura, porque falta uma parte que só você pode fazer, e essa parte é: troque a ansiedade por um propósito positivo. Amado Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos ajuda, nos capacita, traz revelação para que nós possamos viver uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, abençoados pelo Senhor. O Senhor disse, Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E quando vivemos pelos Teus propósitos, quando focamos neles, não damos espaço nem tempo para que o inimigo possa nos seduzir com pensamentos maus, negativos e que nos conduzam ao sofrimento da alma. Obrigado, Senhor, por nesta oportunidade de nos ajudar, fazendo-nos conhecer a receita do Senhor para a cura da ansiedade. Que esta palavra do Senhor, Espírito Santo, de modo indelével, fique marcada na mente, na alma, no coração e na razão de todo aquele que a recebeu. E que as bênçãos do Senhor, que enriquecem, sejam estabelecidas na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, para que o testemunho deles, marcante, faça toda a diferença na vida de muitas pessoas, que através deles serão alcançados para a glória do Teu santo e bendito nome. No nome de Jesus, Pai, assim seja. E agora, Senhor, quando nos vamos desse lugar consagrado, temos cultuado ao Senhor, receba nossa adoração, nossos louvores, nossas vidas no Teu altar, à disposição para sairmos daqui e viver por esta palavra do Senhor aplicada ao nosso contexto pessoal e particular de vida, quer para aplicá-la se vivenciando esse momento, quer para estarmos preparados se viermos a ser tentados por Ele na frente, e para sermos exemplo e testemunho a transmitir àqueles que estejam vivenciando. Leva o Teu povo em paz, a todos nós em segurança, guardados, protegidos pelo Senhor, de volta aos nossos lares. E que o amor do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, as ternas e doces comunhão e consolação do Senhor Espírito Santo sejam sobre todos nós,
e sobre todo o teu povo, espalhado ao redor de toda a terra, até que o Senhor nos leve para junto de ti, por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus.